iluminação de interiores é um dos elementos mais importantes na ambientação de uma residência. Mas para uma boa iluminação não é preciso apenas produtos caros, e sim uma boa aplicação. Falar com a gente hoje sobre iluminação, eu tô aqui com a arquiteta Manuela Torres. Tudo bom, Manuela? Tudo ótimo, Nicole. Fala pra gente o segredo mesmo de uma boa iluminação, então não depende apenas de produtos caros, é isso mesmo? É isso, na verdade, o principal para uma boa iluminação é um bom projeto de arquitetura. É onde começa tudo. A gente, na verdade, o trabalho da iluminação é valorizar sempre o que a arquitetura tem de oferecer. É realmente muito importante essa iluminação? O que pode funcionar numa residência, o que não fica legal? Explica um pouco. Então, a iluminação é extremamente importante no ambiente, porque ela tem o poder tanto de valorizar aquilo e deixar mais bonito ainda, como ela também pode acabar matando um pouco daquilo que foi feito na arquitetura. Então, Nicole, essa parede aqui, a gente conseguiu fazer uma brincadeira bem legal com essas luminárias que são luminárias de sobrepor, que às vezes a gente usa para balizador, e aqui a gente conseguiu fazer essa brincadeirinha de botar eles de vários jeitos e criar essa parede super chamativa. E esse outro aqui, eu tô vendo que isso aqui são os pregos, mano, é isso? Essa parede tá toda cheia de pregos e o que faz aqui é a iluminação, que a gente tem essa luz assim de LED azul vindo de baixo, tem esses embutidos de cima que dão esse brilho, que fica esse efeito de luz interessante, mas é uma parede de prego simples. A gente brincou aqui com um pouco das formas geométricas, né? Essas redondas aqui são luminárias de embutir, que a gente botou na parede e aí só a brincadeira, as bolas já são a brincadeira, né? E aqui na outra são luminárias que normalmente a gente usa no teto, são de sobrepor no teto, a gente usou na parede e fez essa brincadeira do grande, do pequeno e criou esse painel aqui de quadrados com a iluminação por trás, que ficou bem interessante. Ou seja, essa iluminação que a gente tá vendo aqui, ela pode substituir até um quadro, né, Manuela? Isso aí vira uma obra de arte na sua casa, né? Então agora a gente vai conhecer um local, uma residência que foi decorada e que tem essa iluminação aplicada adequadamente, não é isso? Vamos lá. Vamos, gente! Pronto, agora a gente chegou aqui no ambiente que a Manuela decorou, que tá lindíssimo, por sinal. Manuela, como foi que você pensou na decoração aqui desse lugar? Primeiro, obrigada. E assim, na verdade, aqui a prioridade que a gente tinha nesse apartamento, primeiro de tudo era ampliar esse espaço. Porque é um apartamento de 190 metros e eles gostam muito de entreter, então queriam ter uma sala ampla. Então, primeiro de tudo, todos os elementos foram para ampliar o espaço. E a segunda prioridade era casar o gosto dos proprietários, que ele tem um gosto super moderno e ela gosta mais de uma coisa clássica. Então, a gente fez de uma forma que usasse elementos atemporais, então os elementos principais são atemporais e são contemporâneos, mas aí entrou com alguns toques de modernidade para agradar o proprietário. Então a gente tem uma mesinha super moderna, um luxo super moderno, então a gente fez uma coisa atemporal entrando com os toques modernos para todo mundo ficar satisfeito. E principalmente, né, Manuela, a questão também do tema da nossa pauta hoje, que é a iluminação. E assim que a gente entra aqui no apartamento, gente, olha que maravilha. Inclusive, Manu, vamos chegar aqui pertinho do painel, gente, para você falar um pouco sobre os elementos aqui, que eu achei super bacana. Explica aqui um pouco pra gente. Então, esse painel é o grande destaque do apartamento, né? Então, eu resolvi usar essa pedra de limestone, esse tom de bege. E como a gente tá vendo aqui, é só uma parede revestida com uma forma muito simples, que tem esse rasgo com o espelho atrás. E por ser um elemento nobre e com iluminação de destaque, acabou ficando realmente esse impacto que a gente tem quando entra no apartamento. Fala um pouco, essa iluminação que você usou aqui, qual foi? Existem vários tipos de iluminação? Existem vários tipos que a gente pode fazer. No caso, assim, como é uma pedra, um elemento natural, é sempre interessante fazer como a gente fez aqui, que foi com embutidos para dicróica, porque ela dá um brilho muito especial na pedra. Então, assim, quando você vê esse brilho refletindo, é só uma lâmpada dessa que vai conseguir dar esse brilho. Às vezes, quando a gente quer uma iluminação mais difusa, uma coisa mais para um quarto, aí a gente já usa um outro tipo de iluminação. Existe também a questão a iluminação que é mais utilizada para dar esse sentido de amplitude? Quanto mais claro o ambiente, mais amplitude ele vai dar para aquele espaço. Gente, olha aqui o detalhe aqui na sala de estar. Eu não podia deixar de citar, Manuela, a gente tá fazendo a matéria sobre iluminação, né? Não deixa de fazer parte. Sobre lustres a gente já fez, mas vamos falar um pouquinho desse lustre, que também faz parte aqui dessa iluminação, né? Sim, tudo faz parte. E aí a gente fez o painel, que é um lugar super chamativo,
e aí botou essa peça. Então o resto do ambiente acabou sendo uma coisa mais simples, só os embutidos, para ter esses dois pontos focais, né? E essa peça é linda e foi como a gente falou, assim, é um ambiente mais contemporâneo, mas a gente entra com uma peça que é super moderna. Ela tem o brilho do cristal, que agrada todo mundo e agradou a proprietária. Para equilibrar aqui esse ambiente, né, Manuela? A gente vê que você só usou o embutido, não é? Para fazer esse equilíbrio. Exatamente, o teto ficou super limpo e como a gente já tem esse ponto central aqui também muito especial, a gente deixou o resto mais limpo, mais simples, para dar destaque ao que merece destaque. Outra coisa que vale a pena mostrar, né, Manuela, é o lavabo, que você também utilizou essa iluminação. Hoje em dia tá bastante usável, assim, é uma tendência a iluminação também no lavabo? Eu acho que a iluminação vai além de uma tendência, né? Ela tem que existir e se a gente conseguir fazer uma coisa legal e diferente em todos os ambientes, melhor ainda. Olha o detalhe do espelho. Olha que lindo! Vocês também chamam muito a atenção esse espelho. Fala um pouco. Então, o espelho foi para a proprietária, era questão fechada dela, tinha que ter, e realmente a gente conseguiu casar a peça que ela queria, né, que era um amor dela, com o estilo que a gente estava seguindo no apartamento, uma coisa mais contemporânea, linhas mais retas. Pronto, agora a gente está aqui no quarto, que você também usou, né, a iluminação ou luminotécnica, como também é conhecida. Exatamente, então assim, a iluminação ela pode existir em todo lugar. Então aqui, como eu pensei nesse painel de laca branca, poderia nem ter a iluminação. Mas aí eu resolvi recuar um pouco e botar essa iluminação que é só com fluorescente, super simples, e dar esse efeito lindo, né? Com a madeira no fundo, você cria realmente esse efeito muito bonito. E a gente tá vendo aqui também que você colocou um pendente. Olha que lindo, gente, esse pendente. Faz o par perfeito com essa iluminação que você pensou pra cá. Traz esse lado feminino pro lado da esposa, mas sem tornar um quarto totalmente feminino, porque afinal de contas é um quarto de casal. Então dá pra gente ter um ambiente bacana em casa, uma sala como você fez, sem gastar muito. Com certeza, aí basta ter algumas ideias e criar alguns detalhes na marcenaria, nos painéis, que a gente tem esses efeitos bonitos. Manuela, muitíssimo obrigada pelas suas dicas aqui hoje sobre iluminação, foi super hype, a gente adorou. E assim, esclarecer um pouco mais, né, que essa iluminação que é tão importante, ela pode ser usada em vários ambientes. Com certeza, obrigada a vocês, que bom que gostaram. E é isso, a iluminação a gente consegue fazer muito por pouco. Obrigada, Manu, beijo! Aconteceu essa semana a São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do país. Lino Villaventura não fugiu do habitual e apostou em nervuras, bordados e uma contrastante cartela de cores, que vai do black total aos tons extravagantes. Já Samuel Sirnansky levou para a passarela uma coleção inspirada na rainha do Egito, Nefertiti. Ronaldo Fraga trouxe uma coleção intensa e com referências dos anos 50. Glória Coelho, com o tema Partícula de Deus, usou geometrismos flutuantes, transparências e muitos casacos volumosos. Já Alexandre Ercovitch surpreendeu ao apresentar uma coleção romântica com muitos florais e destaque para a silhueta New York. O hype hoje está imperdível, não é mesmo? E o terceiro bloco, vocês não podem perder.